E nesse vídeo eu vou contar dois casos de atendimento que foram muito interessantes e marcantes para mim, que serve como uma avaliação sua, né, com relação a conhecer a terapia reencarnacionista e a própria investigação do inconsciente. Eu sou Marcelo Sering, terapeuta, professor e escritor, e eu estou aqui fazendo uma série de vídeos para falar justamente sobre a terapia reencarnacionista e a investigação do inconsciente. Então, se você gosta desse conteúdo, tem curiosidade, deixe seu like, é importante para nós. O YouTube leva isso para outras pessoas, então sempre vai expandindo esse conhecimento para outras pessoas também. E também, claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. E aí, quando for se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Então, desde já agradeço o seu like e também a sua inscrição aqui no canal. Então, vamos falar um pouco sobre os casos. O primeiro caso foi de uma pessoa que tinha um problema na cervical e tinha, segundo o que ela passou, né, tinha uma suspeita de hérnia. Tinha feito alguns exames e, segundo, né, foi dito por ela, existia a perspectiva de cirurgia. Bom, o que ela pediu? Pediu uma ajuda, uma forma de tratar para aliviar as dores, porque o problema de hérnia, né, na cervical é um problema que quem tem sabe muito bem como funciona, né? Então, sabe a dor que tem. Então, isso é muito importante da gente entender, né, porque é só a pessoa para poder passar isso. E naquele momento eu usei uma terapia energética, eu chamo ela de alinhamento vibracional vertebral, que foi justamente para quê? Para trazer mais alívio para aquela dor, para aquela situação. Então isso foi muito importante. Só que durante o tratamento, o que aconteceu? Ela deitada na maca, tal, ela tinha uma sensação, ela começou a falar algumas coisas, eu falei, olha, eu estou vendo umas coisas aqui. Eu falei, você quer compartilhar? Não tem problema nenhum. E ela começou a compartilhar toda a história. Bom, no primeiro momento, eu não sabia se aquilo de fato era uma história de vida passada, porque aparentemente no primeiro momento não parecia. Mas ela começou a trazer mais informações de, por exemplo, pessoas que estavam com uniformes antigos, né, de roupas antigas de hospital e tudo mais. E todo o contexto começou a sugerir que aquilo não era apenas uma visão espiritual. Era sim a narração de uma experiência que ela teve numa vida anterior. Bom, partindo daquela situação, o que eu fiz? Já tendo conhecimento sobre a terapia reencarnacionista, a investigação do inconsciente, eu decidi abandonar e parar o tratamento energético e comecei a fazer o quê? A investigação do inconsciente. Já tinha noção das técnicas, tudo, então eu comecei a fazer esse trabalho. O que aconteceu? Naquela vida, ela caiu do cavalo, ela fraturou uma das cervicais, foi para um hospital, e nesse hospital ela ficou em cadeira de rodas. Ela não tinha mais os movimentos, então só vivia de cadeira de rodas. Contudo, ela também narrou que naquela vida ela começou a desenvolver problemas pulmonares e resolveram aplicar uma medicação na qual ela não sabia, ela tinha alergia sobre aquela medicação. Teve um efeito alérgico, ela acabou entrando numa situação muito difícil e acabou vindo a desencarnar naquela vida. E ela, depois desse desencarne, ela acompanhou, ela percebeu a saída do corpo e se percebeu depois de um tempo naquilo que ela entendeu e interpretou como um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual ela foi tratada, foi cuidada enfim, ela teve todo um processo de recuperação. E lembrando que assim, a gente não estimula a pessoa aí, a gente vai acompanhando a narrativa, porque a gente sabe que em algum momento pode se chegar neste ponto até pela nossa própria experiência. E aí os mentores começaram a mostrar para ela uma série de coisas. E no final dessa investigação, o que ela trouxe de informação que me chamou bastante atenção? Que ela disse o seguinte, que este problema que ela tinha na cervical, talvez não fosse necessário a cirurgia, mas que ela tinha que buscar uma outra orientação com um outro profissional. Foi ela que me trouxe isso, não fui eu que sugeri. Bom, mediante a isso, deixei ela à vontade para que ela pudesse procurar um outro profissional. Aí eu realmente não me intrometo. Detalhe importante, ela levantou da maca sem dor. Ou seja, aquela dor que ela tinha, passou, acabou, e ela foi procurar um outro profissional. Esse outro profissional sugeriu fazer novos exames, e quando ele olhou esses exames, ele mesmo disse, olha, não é o caso para uma cirurgia, é um caso para ser feito um trabalho, uma terapia
a fisioterapia seria a situação perfeita. Então ele sugeriu que ela fizesse a fisioterapia. E assim ela fez a fisioterapia e acabou praticamente saindo dessa situação com bastante alívio com relação à dor. Então esse é o primeiro caso de investigação inconsciente que eu conto para você, de um problema de cervical que acabou tendo esse resultado. O segundo caso que eu quero contar para você é um caso em que a pessoa veio para o consultório com um quadro de tristeza profunda e depressão. Nós fazemos na terapia reencarnacionista uma conversa inicial para a gente buscar, através de uma investigação prévia, vamos dizer assim, de onde pode ter estourado essas situações. Como elas surgiram nessa vida atual? Né? Teve algum fato, uma situação, uma pessoa, algo que possa ter provocado o surgimento daquilo? A gente faz uma conversa e, claro, explica para a pessoa o que é a terapia reencarnacionista. Bom, fizemos a investigação. E na investigação ela trouxe o seguinte relato. Era uma mulher, naquela vida que estava numa casa antiga, muito grande, de uma família numerosa, estava num tempo, clima muito gelado, numa região muito gelada, estava nevando. Ela viu pessoas entrando numa espécie de carroça, uma carruagem, algo do tipo. E as pessoas estavam indo embora. E ela teve a sensação de abandono daquelas pessoas. Isso é uma coisa importante. E ela se viu dentro desta casa, mulher, e com uma criança de colo. Devia ser recém-nascido, algo do tipo. Então ela ficou ali naquela situação, numa casa gélida, estava muito frio, e dentro dessa casa tinha um lugar que era a lareira, onde ela conseguiu ali acender alguma coisa, dentro do que tinha ali. E era já um momento que estava caminhando para a noite e tal, ela acabou deitando próximo da lareira e a criança também ela colocou próximo dessa lareira. E o que aconteceu? No dia seguinte, ela conseguiu acordar mesmo com o frio que estava. A criança acabou não acordando. E isso trouxe muita dor e muita tristeza para aquela pessoa. E aqui eu vou fazer um relato muito interessante, que dentro da investigação inconsciente a gente tem diversas técnicas. E ela manifestou muito sentimento e acabou chorando muito. Então a gente eu ali pelo menos, entendi que a tristeza profunda dela estava naquela situação, quando ela lidou com o falecimento daquela criança, naquela circunstância, naquelas condições. Só para ir mais adiante, ela acabou, mesmo diante daquela tristeza, entendendo que tinha que fazer alguma coisa com aquela criança, com aquele corpo, ela acabou enterrando no fundo da casa. E ela acabou ficando ali naquela casa e acabou meio que morrendo dentro de condições extremas, passando fome e tudo mais, acabou ficando ali, acabou falecendo. Bom, ela se percebeu depois de muito tempo num lugar escuro, ela acabou indo para um lugar branco, onde ela interpretou que é como se fosse um outro lugar, onde ela sentiu o acolhimento e sentiu realmente a presença de alguém que estava tentando ajudá-la. E ela começou depois trazendo a narrativa de toda essa parte que ela considerou como se talvez fosse o mundo espiritual para ela. E quando nós terminamos, a primeira coisa que ela fez, ela levantou da maca e ela falou, olha, o que eu chorei aqui nesta maca, a sensação que eu tenho é que parece que eu tirei uma tonelada dentro de mim. Eu estou me sentindo mais leve. Parece que eu arranquei algo dentro de mim que estava me incomodando. Então essa é uma narrativa, que a pessoa trouxe dentro da investigação inconsciente, em que faz a gente entender que muitas das nossas dores, sofrimentos ou coisas que nós estamos vivendo estão dentro do nosso inconsciente e às vezes por alguma razão, algo na nossa vida nos conectou a essas coisas do passado. Pode ter sido um evento, um fato, algo que alguém falou, fez, ou algo que a pessoa acabou por qualquer razão tendo essa conexão com o passado, mas que naquele momento acabou ocorrendo essa desconexão e ela entendeu de onde estava vindo essa tristeza profunda. Então são esses dois casos que eu queria trazer para vocês, para que vocês possam ter um entendimento de como funciona a terapia reencarnacionista, mas principalmente a investigação inconsciente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixe o seu comentário abaixo e claro, deixe o seu like, se inscreve no canal, que a gente está aqui
para ajudar da melhor maneira possível, esclarecendo sobre o que é a terapia reencarnacionista e a investigação do inconsciente. Um grande abraço e até mais.